Olá, meu irmão, minha irmã. Muito boa tarde. Você que nos assiste por meio da TV Araçuaí, TV de nossa cidade, TV participativa. Seja muito bem-vindo. Que alegria ter a sua companhia nessa segunda-feira, dia 4 de setembro. Já estamos no mês de setembro. Que coisa boa, meu irmão, minha irmã. É sempre uma alegria. Todas as segundas-feiras nós nos encontrarmos aqui por meio da TV Araçuaí no nosso programa Iluminar. Nosso programa religioso, nosso momento de fé, momento de oração, momento de aprendizagem da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo. Nós contamos com a sua participação sempre. Hoje, nessa segunda-feira, dia 4 de setembro, nós queremos meditar sobre a palavra de Deus. Como nós sabemos, a igreja no Brasil, no mês de setembro, ela dedica a Bíblia. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Você, meu irmão, minha irmã, você tem alguma Bíblia em casa? Você tem Bíblia? Está guardada? Fica onde a sua Bíblia, a palavra de Deus? Você lê essa palavra com que frequência? É uma vez por mês? Uma vez por semana? Diariamente? Como é que você lê? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Se setembro é o mês dedicado a ela, nós queremos incentivar a leitura da palavra, mas não só a leitura. Nós não podemos tratar a palavra de Deus como mais um livro daqueles que nós temos na nossa estante ou que nós guardamos ali na nossa mesinha. Não, a palavra de Deus não é mais um livro. A Sagrada Escritura não é mais um livro da nossa biblioteca, mas ela é um livro especial. E nós vamos falar aqui o porquê que ela é um livro especial. Por isso, meu irmão, minha irmã, se ela não é um livro como qualquer outro, ela não pode ser lida como nós lemos uma história infantil, como nós lemos um poema, ou como nós lemos uma narrativa. Mas ela tem que ser lida e interpretada de acordo com os ensinamentos da fé, para que assim nós possamos compreender bem o que está sendo lido, o que nós proclamamos, a palavra de Deus dita, a palavra de Deus que nós escutamos. É sempre um desafio para nós, meus irmãos e minhas irmãs, levar-nos a compreender a mensagem que está contida na palavra de Deus. Por isso é com muita alegria que nós vamos falar sobre isso hoje, já abrindo assim o nosso mês de setembro. Durante esse mês, nós vamos também fazer outros programas falando sobre a importância da Bíblia, da Sagrada Escritura na nossa vida. Certo, meu irmão, minha irmã? Então, a Bíblia, que são livros, nós chamamos ela de Palavra de Deus, Verbo Dei. Palavra de Deus, isso é comunicação. É Deus que se achega, Deus se aproxima de nós como? Por meio da sua palavra. Para a gente conhecer alguém, é bom que nós o escutemos. A palavra é para aproximar as pessoas. Por meio da palavra nós conhecemos, nós nos tornamos amigos. A palavra de Deus tem esse intuito em nossa vida, nos aproximar dele, nos aproximar do nosso Criador, do nosso Salvador, nos aproximar do seu amor. Certo, meu irmão, minha irmã? E por que é a palavra de Deus? Sendo que nós encontramos aqui livros que levam o nome de homens e de mulheres. Por quê? Porque ela é uma escritura inspirada pelo Espírito Santo. Exatamente, você certamente já ouviu isso. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Como compreender isso? Por quê? Como que se dá essa inspiração do Espírito Santo? Vejam vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, na verdade, Ele escolheu homens e também mulheres para que, de acordo com suas capacidades intelectuais, eles pudessem assim se abrir para a ação de Deus e Deus agindo neles e por eles, pudesse assim escrever a sua palavra por meio das palavras da linguagem humana. Assim, nós temos, então, podemos dizer que na Bíblia nós temos dois autores. Aquele que redige, nós chamamos assim no ensinamento o agiógrafo, aquele que escreve a Escritura, que são os seus autores. Mas o verdadeiro autor é o próprio Deus que
usa da palavra de homens e de mulheres para nos transmitir a sua mensagem, que é sempre uma mensagem de vida, uma mensagem de luz, que é sempre uma mensagem que abre os nossos corações, é sempre uma mensagem que vem nos restaurar, é sempre uma mensagem que vem trazer para nós boas novas. Podemos dizer, então, palavra de Deus em linguagem humana. Por isso, a linguagem da Bíblia é, por vezes, uma linguagem acessível a nós. Porque é a escrita, é a fala que nós, homens e mulheres, utilizamos para a nossa comunicação no nosso dia a dia. Deus não complica a nossa vida, Deus facilita a nossa vida. Por isso, Ele se aproxima de nós, como nós podemos, então, compreender. Ele fala a nós, como nós podemos escutar e interpretar. Deus não se afasta de nós, Ele se aproxima por meio da sua palavra. E para que serve a palavra de Deus? Olha, ela serve para muitas coisas. Ela tem um aprofundamento quase que infinito. Mas ela é essa palavra inspirada e ela é útil para nos ensinar. Sim, grande ensinamento. Ensinamento de valores, ensinamentos de conduta, mas ela serve também para nos corrigir. Por isso ela vai se pautar em algumas normas. Ela traz para nós normas, regras, condutas de vida para todos nós, para nos instruir nas práticas dos valores da fé, a justiça, o bem, o amor, a fraternidade, a paz, a esperança. A palavra de Deus vem nos instruir para nos ajudar a perseverar nessas atitudes de quem manifesta a fé. Para que isso? Para que o homem seja cada dia mais iluminado, o homem busque e caminhe na perfeição que Deus deseja dele. Palavra para conduzir, luz para iluminar o nosso caminho. Experimentar essa palavra para viver as obras boas da vida. É isso que nós queremos, meu irmão, minha irmã. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí. Chame mais alguém para nos assistir. Já já nós estaremos de volta com o nosso programa Iluminar. A Liquigás, o Papaléguas, está comemorando o aniversário de Araçuaí com você. No mês de setembro serão sorteados R$1.000 em prêmios. 2 sorteios semanais de R$100. Compre seu gás na Liquigás e o ganhador pode ser você. 3731-1253. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com o novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623.
Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo melhor para lhe atender. Estamos de volta, meu irmão, minha irmã, nosso segundo bloco, programa Iluminar. Que coisa boa, segunda-feira nós levamos até você uma mensagem de vida, uma mensagem de luz, iluminação para os nossos passos. Meu irmão, minha irmã, a nossa vida tem que ser sempre iluminada. Porque se não tomamos cuidado, se nós não agimos, como nos diz Jesus, se nós não vigiamos sobre a nossa própria conduta, nós deixamos que as trevas do erro, da indiferença, tomem conta da sociedade, do nosso coração, da nossa vida, da nossa família. Não há melhor fonte de luz do que a mensagem de Deus. Essa luz, ela vai no mais profundo de nossas vidas. A palavra de Deus, ela é capaz de chegar na nossa vida aos lugares que nós, às vezes, escondemos de todo mundo. Nossos erros, nossas imperfeições, nossos fracassos, nossas derrotas, nossas quedas. É a palavra que vai ali iluminar, trazendo por vezes uma correção, trazendo por vezes uma mensagem de esperança, de reerguimento, que não nos deixa cair, que não nos deixa ficar ali vacilando nos nossos erros, mas nos ergue, nos encoraja para a caminhada do dia a dia. Isso é ser iluminado, é conhecer que no caminho que nós vamos percorrer, há razões de tropeço. E se nós não estamos iluminados e com os olhos bem abertos, nós vamos de fato tropeçar naquelas coisas que querem nos impedir de caminhar bem. A palavra de Deus, então, com essa iluminação, ela vai não só nos mostrando as possibilidades de queda, mas ela vai nos ajudando a desviar de tudo isso para seguir um caminho mais feliz, um caminho mais alegre, para seguir o caminho da vida que é proposto por Deus para a nossa vida. A palavra quer então tirar-nos da obscuridade. Ninguém deve viver na obscuridade, em situações conflituosas na sua vida, mas a palavra nos ajuda a resolver estes conflitos, não de uma forma mágica, mas de uma forma, podemos dizer assim, inspirada, na qual nós vamos perceber pouco a pouco a presença de Deus na nossa vida, que vai, então, irrigando a secura de nosso coração, de nossa vida, que vai, na verdade, trazendo novos ares. Por isso nós dizemos que a palavra é comunicação de Deus. Quem é que não conhece aquela canção, aquele canto que nós cantamos na nossa igreja? Toda a Bíblia é comunicação de um Deus que é amor, de um Deus que é irmão. É feliz quem crê na revelação que tem na Bíblia, quem traz Deus no seu coração. Todo mundo conhece esse canto popular muito bonito. Por meio da palavra, Deus comunica-se conosco. Ele estabelece um diálogo, uma dialética, uma conversa. E como que se dá essa conversa? Ela se dá entre filho e pai. É um diálogo de filho e de pai. E nesse diálogo, o que Deus quer nos revelar? Ele quer nos revelar o seu ser, o seu modo de viver, o seu modo de se apresentar a nós. E como é que nós descobrimos esse modo de ser de Deus? Descobrimos que Ele é amor. Então, a Escritura nada mais é do que a revelação do amor do divino, de Deus por cada um de nós. Amor esse que vai se manifestar na figura do Pai, na figura do Filho e na figura do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Neles nós acolhemos e nos sentimos introduzidos e vivemos dentro desse amor de Deus. Certo.
Mas se é diálogo, exige então a nossa fala. É uma interlocução. É Deus que nos fala e Deus que também nos escuta. Por isso a palavra ela tem que ter sempre esse feedback, essa resposta nossa. Ela tem que ter a nossa devolução. Isso só acontece quando nós compreendemos o sentido dela. Tem muita gente que escuta a palavra dia e noite, lê muito, mas não consegue dar resposta, porque não deixa essa palavra se tornar, então, sinal de transformação na sua vida. O que nós queremos é iluminar a você, meu irmão, minha irmã, com essa palavra, para que ela seja esse instrumento de vida nova na sua vida. Quando Deus nos fala, Deus vai também respondendo muito de nossas perguntas. Sim, é assim que se dá a iluminação. Porque quando nós temos muitas dúvidas, parece que nós estamos meio na escuridão. Mas quando as dúvidas elas vão se solucionando, quando nós vamos encontrando respostas para nossas interrogações, as perguntas que nós fazemos na nossa vida, por que isso? Por que a vida é assim? Por que essas coisas acontecem comigo, com o outro? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que a maldade humana? Por que nós devemos buscar o bem, a fraternidade? Na medida em que essas perguntas vão encontrando respostas, a nossa vida vai sendo iluminada. Pode ter certeza disso. Aqueles momentos de muitas dúvidas na nossa vida são sempre momentos que parecem ser de trevas. O próprio Bento XVI, ele vai nos instruindo isso. Na palavra de Deus, nós encontramos resposta a muitas de nossas perguntas. Mas muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Temos que ter muito cuidado ao procurarmos respostas para as nossas dúvidas na palavra de Deus. Certo? Se Deus nos comunica, Ele vai mostrar para nós um projeto que Ele tem. Porque, como já dissemos e dizemos sempre, a humanidade faz parte de um grande projeto que Deus tem. Nós não somos fruto do acaso, mas nós fomos pensados e amados por Deus dentro de um grande projeto. Cada pessoa, você que nos assiste, você está inserido nesse projeto amoroso de Deus. Por isso, nessa palavra que nós escutamos, é para conhecer esse projeto. Projeto este que vai buscar lá nos nossos antepassados a sua raiz, passa e encontra o seu ponto alto em Jesus Cristo e continua conosco, a Igreja de Deus, os homens e mulheres do nosso tempo e dos tempos que virão. Esse projeto de Deus, ele é quase que contínuo. Começa lá na história de Israel e vai se perpetuando através de Jesus e da Igreja. E então, Jesus é o coroamento desse projeto. Por isso dizemos o ponto alto. Quando Jesus, o Filho de Deus, vem até nós, ele manifesta ali que o projeto de Deus para a humanidade encontra nele o seu ato mais importante. O ato mais importante da vontade de Deus para nós é quando Ele envia seu Filho Jesus para se fazer um de nós, tocando assim a nossa vida com as mãos do próprio Deus, falando-nos e podemos escutar com as palavras do homem de Nazaré a vontade do próprio Deus por meio de seu Filho Jesus. Como é bonita a história de Deus com a humanidade. Pois muito bem, meu irmão, minha irmã. Por isso é preciso acolher essa comunicação de Deus. A comunicação é muito bela. Por isso que nós existimos como TV Araçuaí, para comunicar até você aquilo de melhor que nós podemos. Deus também tem esse objetivo, comunicar aquilo de melhor que Ele tem para cada um de nós. Nós vamos para o nosso intervalo. Você não saia daí. Nosso programa hoje será muito rico. Continue nos assistindo.
Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Desde 2001, a Vidros e Cia inova e revoluciona a cidade de Araçuaí e região com seus produtos de qualidade. Vidros temperados, portas e armários laqueados em várias cores, janelas e portões de alumínio, sacadas e guarda-corpo. Agora, com uma grande novidade, oferece serviços com aço inox. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na 5 Dias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Meu irmão e minha irmã, já estamos de volta. Nosso terceiro bloco, programa Iluminar dessa segunda-feira, dia 4 de setembro. Olha o mês da Bíblia se iniciando. Esse mês bonito que é setembro. Mês da primavera, daqui a alguns dias nós iniciaremos a primavera. Que coisa boa! É luz de Deus para todos nós. É a natureza de Deus manifestando toda a sua beleza por meio do passar do tempo. Quando o tempo vai passando, Deus vai mostrando que Ele, na verdade, assume a história do mundo. Ele toca a nossa vida de diversas maneiras. E uma das formas que Deus tem de tocar a nossa vida é a sua palavra. A palavra, ela chega, como já dissemos, em lugares escondidos na nossa vida. Se essa comunicação ela chega até nós, é preciso transmiti-la. Transmitir a comunicação de Deus. Aquilo que nós ouvimos, nós falamos ao outro. Isso é evangelização, meu irmão, minha irmã. É não prender a mensagem do Evangelho, ou podemos até dizer mais, da palavra toda da Escritura, somente para mim, mas é conduzi-la, levá-la até o outro. E nosso programa Iluminar faz isso, leva até você a palavra de Deus, a nossa mensagem de fé. É preciso transmitir a palavra, meu irmão, minha irmã. Ela não pode ficar guardada, ela não pode ficar empoeirada nas nossas estantes, na nossa casa. Ela precisa ser aprofundada para assim ser transmitida. E para isso nós precisamos então interpretar. Aqui nós temos que ter muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Como é bom poder interpretar a palavra de Deus. Mas, para que ela seja interpretada, nós temos que ter instruções para isso. Podemos perguntar, padre, eu posso ler a Bíblia em casa? Pode ler a Bíblia em casa. Mas como que eu vou interpretá-la? De maneira muito simples. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque a palavra, ela tem textos muito claros. Por exemplo, os evangelhos são textos que têm uma maior clareza. Alguns deles mais ainda. O evangelho de São Lucas, o evangelho de São Mateus são textos fáceis de nós escutarmos e interpretarmos. Mas há outros textos, podemos dizer assim, mais obscuros, textos mais trabalhados, que exigem um aprofundamento maior. Por isso precisamos, então, buscar essa luz que ilumina a nossa mente para interpretá-la. Por exemplo, o eunuco que aparece nos Atos dos Apóstolos, ele pergunta a Filipe, como compreender o profeta Isaías? De quem o profeta Isaías está falando? Como compreender se ninguém nos explica? Meus irmãos, minhas irmãs, por que isso às vezes acontece? Porque a palavra de Deus, ela às vezes ela fala de um fato usando palavras ou falando de acontecimentos que estão já no passado, que estão lá há 20 séculos
ou talvez até 30 séculos atrás de nós. Por isso é preciso uma leve consciência desta realidade da palavra de Deus. Voltar, às vezes, na experiência da realidade na qual a palavra foi escrita, na qual ela foi, assim, construída. Então, interpretar seria aprofundar o sentido que o escritor quis dar e como Deus usa desse sentido, daquela palavra que quem escreveu utilizou, para nos comunicar o seu projeto de amor e de vida. Voltar, fazer um trabalho com a nossa mente para procurar entender a união entre a palavra utilizada por quem escreveu e como Deus se utiliza dessa palavra para chegar até nós. Por isso é muito importante o Espírito Santo. O Espírito Santo, se ele que inspira o autor ao escrever, só ele pode inspirar quem lê para compreender. Sem o Espírito Santo, a compreensão da palavra é impossível. Somente aquele que ajudou a escrever pode nos ajudar a interpretar. Como nós não temos mais os autores, nós temos o autor divino, o Espírito Santo, que nos ilumina nesse conhecimento, nessa interpretação. Por isso, sempre gosto de dizer aos meus fiéis, muito cuidado com a leitura improvisada da Bíblia. Eu não gosto de quem chega para mim e diz, Padre, eu estava com uma dúvida, aí eu abri a Bíblia e me caiu essa resposta. Isso pode ser muito perigoso para todos nós, porque a Bíblia, ela é, vamos dizer assim, ela tem todo um contexto. E é preciso compreender o contexto para entender a mensagem. É melhor você buscar diretamente a mensagem que vai te ajudar naquele momento, do que simplesmente abrir a Bíblia e pode cair num texto que a realidade qual ele retrata pode não te ajudar a encontrar as respostas que você busca e pode gerar ainda mais confusão na sua vida. Outra coisa importante para ler a Bíblia, e hoje nós estamos fazendo uma interpretação, uma introdução da interpretação da Bíblia. Compreender um pouco sobre gêneros literários. Isso é muito difícil, padre, eu sei que é difícil, mas vamos dar só alguns exemplos. Quando a Bíblia foi escrita, ela utilizou de uma linguagem própria e de um contexto. Certo? Então, para interpretar bem a Bíblia, é preciso, no mínimo, saber a diferença dos contextos. Por isso, na Bíblia, nós vamos ter, por exemplo, textos em gênero histórico, a história de Israel, os livros históricos, os livros dos Macabeus, Esdras, Neemias. Nós temos textos que estão em caráter poético, em gênero poético. Os salmos são poéticos. Nós já fizemos aqui um programa Iluminar sobre os salmos, mostrando isso. Os salmos são verdadeiras poesias. Nós temos o caráter profético. Os grandes livros proféticos que nós encontramos, Jeremias, Isaías, Ezequiel, assim por diante, Amós, etc. E nós temos outros gêneros, o apocalíptico, o Apocalipse de São João, o livro de Daniel, que está lá no Antigo Testamento, são tipos de escrita. Por isso a Bíblia traz essa diferença. Se você pega, por exemplo, o livro do Apocalipse, você vai encontrar uma linguagem simbólica que precisa de mais aprofundamento para interpretar. Se você pega, por exemplo, o livro da sabedoria, a linguagem é outra, é mais poética, é mais diverso, de rima, traz o mesmo conteúdo, mas com uma linguagem diferente. Por isso, muito cuidado com algo muito grave, o fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? É quem pega a palavra de Deus e tenta lê-la no sentido literalista, tal e qual ela se apresenta a nós. E aí alguns vão dizer, se é palavra de Deus, ela não tem erro. Certo, temos que ter cuidado com isso. É verdade, mas temos que ter cuidado. A palavra de Deus não erra. Mas se ela não erra, aí alguns vão dizer, se ela não erra, ela pode ser lida tal como ela está nos pequenos detalhes. Não, ela precisa de uma contextualização, ela precisa ser olhada com carinho, sabendo que ela foi escrita há tantos anos atrás. Nós vamos para o nosso intervalo. Você, meu irmão, minha irmã, não saia daí, nós voltaremos já já. É muito rápido.
Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet. Você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Quarto bloco do nosso programa, já estamos de volta. Que alegria ter a sua companhia, desde já agradecemos. Lembramos também aquelas pessoas que não podem nos assistir por meio do canal 12, vocês podem nos acompanhar por meio da internet. Os nossos programas estão lá, todos no nosso canal da TV Araçuaí, no YouTube. Nos acompanhe e agradecemos também as pessoas que nos assistem lá por meio do nosso canal. É bom ter a sua companhia. Nós terminávamos o nosso terceiro bloco falando de como interpretar, como ler a Bíblia. E o nosso cuidado tem que ser para fugir dessa compreensão fundamentalista, que enxerga cada detalhe e quer compreender o detalhe tal como ele está na Bíblia. Isso não é uma forma correta. A própria tradição da igreja vem crescendo nos métodos de ler e de interpretar a Bíblia. Hoje o método mais utilizado é o método histórico-crítico, que é o método que vai buscar toda a realidade histórica da qual surge e da qual evolui um texto bíblico. Por que é perigoso a leitura fundamentalista? Porque ela, apesar de ser atraente para muitas pessoas, ela tem um risco, porque ela busca responder a nossa pergunta para o meu problema pessoal de vida. E a palavra de Deus, ela, em primeiro lugar, ela é plural. Deus comunica o projeto de amor para todos nós, só depois, pessoalmente, a cada um de nós. E mesmo que nós encontremos respostas piedosas para essas nossas perguntas pessoais, elas às vezes podem não ser reais. Piedosas, até bonitas, mas não são reais. Por que temos que ter cuidado com isso? Porque a Bíblia, ela não é um manual. A Bíblia não é um manual. E a Bíblia não é como uma bula de remédio, no qual nós encontramos lá a dosagem, não. Ela é um livro inspirado de comunicação da palavra de Deus, que nós precisamos entrar na dinâmica dela, para que assim a palavra possa produzir seus frutos na nossa vida. Ela não é algo que você vai lá buscar o remédio para o seu momento, mas é muito mais do que isso. E para que essa palavra produza o seu efeito em nós, é preciso estar muito aberto a ela. O profeta Isaías nos diz muito bonito, ele nos diz assim: assim como do céu desce a chuva e a neve, e para lá eles não voltam, mas eles regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao que semeia, e o pão àquele que come, assim a minha palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, mas efetuará o que lhe cabe, e prosperará naquilo que lhe enviei. É Deus, o profeta coloca na boca de Deus essas palavras, como chuva e neve caem e germinam o nosso chão. Por menor que seja o pingo de chuva que cai, ele já produz um efeito na terra seca, na aridez da terra, e então faz brotar, faz mudar o clima, também a palavra. Por menor que ela seja, ao cair na nossa vida, ela produz o seu efeito, ela germina, ela amolece
a dureza da vida, a dureza do nosso coração, ela faz crescer os seus frutos. Se é palavra de Deus, ela vem para fecundar a nossa vida. Tem gente que tem a vida, às vezes, que não é muito fecunda. O que é uma vida fecunda? É uma vida sem graça, uma vida sem sentido, uma vida que não produz nada, que não gera alegria para ninguém, que não traz paz, que não traz amor para ninguém. É uma vida que não é fértil. A palavra vem exatamente para fecundar a nossa vida, tornar fértil o campo do nosso coração, para nos ajudar assim a produzir os frutos que o mundo necessita. O mundo precisa dos frutos bons que nós produzimos. Deus nos aproxima e fala-nos para isso, nos ajudar a produzir os frutos. Ele nos fala como um pai fala a seus filhos ou como um amigo dialoga com o seu amigo. A palavra de Deus é profunda, ela tem profundidade. Por isso, quando a gente escuta, ela tem que sempre ser ouvida por nós como boa nova. Às vezes eu fico olhando, quando a gente está proclamando a palavra, muita gente assim fica disperso. Isso significa que nós não estamos conseguindo acolher a palavra como boa nova. Ela sempre traz uma novidade. Por mais que nós leiamos um texto bíblico, cada vez que nós aprofundamos nele, descobrimos algo novo, algo a ser acolhido e amado por todos nós. Olha só o que nos diz a palavra de Deus em Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E ela está apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus, quando é acolhida por cada pessoa, ela vai no mais profundo de nós. Ela vai separando as divisões. Ela vai criando uma estrutura de unidade. Ela vai, assim, por assim dizer, criando um ambiente próprio para que o projeto de Deus aconteça. A vida de quem escuta, de quem é guiado pela palavra de Deus, se torna uma vida diferente. Um modo de olhar para as coisas diferente. Enxerga coisas que antes não conseguia enxergar. Faz atitudes que antes não conseguia praticar. Há um método muito bom para a leitura da Bíblia. É o método da leitura orante, que se faz de passos guiados pelos quais nós vamos escutar, meditar e nos prontificar a viver a palavra. É ler rezando. E aí nós temos alguns passos, a leitura, nós nos perguntamos o que esse texto diz para mim, a meditação, o que Deus está me falando. Em primeiro lugar, é ler a palavra, o que o texto está dizendo. Depois, o que tem a mensagem de Deus que está contida no texto. Depois, a oração. O que o texto me faz dizer a Deus? Apresento diante de Deus, a partir da mensagem que eu li, a minha necessidade, o meu coração, o meu serviço. E, por fim, a contemplação. Depois de escutar, de meditar, de rezar esse texto, o que ele me leva a praticar? O que ele muda na minha vida? O que ele exige de mim? Muito bem. Vamos terminar esse bloco com uma palavrinha da Dei Verbo, um documento do Vaticano II sobre a revelação de Deus e essa revelação que se dá de modo especial na Bíblia. Nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, que somos nós, a conversar com eles. E é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que se torna o apoio vigoroso da igreja, solidez da fé para os filhos da igreja, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. Tudo isso é a riqueza da palavra de Deus. O Pai que comunica a seus filhos o seu projeto de amor que nos alimenta e que nos ilumina. Vamos para o nosso intervalo, já estamos de volta. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino.
Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962 1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. Meu irmão, minha irmã, estamos de volta, nosso último bloco do programa Iluminar. Coisa boa ter a sua companhia. Hoje nós falamos aqui muito sobre a Palavra de Deus, o nosso tema de hoje. A Palavra de Deus e o modo como ela se chega até nós, como essa palavra se manifesta na nossa vida. Nós queremos agora, concluindo o nosso programa, rezar a Deus, pedindo por você que nos assiste, vá colocando também a sua intenção, as realidades pelas quais você quer rezar. Reze pela sua saúde, reza pela saúde dos seus, reze para que a palavra de Deus possa trazer vida nova para as pessoas que assim necessitam. Hoje nós vamos meditar o texto que está no capítulo 13 de São Mateus, versículos 1 a 9. Mateus 13, 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava em pé na praia. Jesus falou para eles muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém, o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e renderam 100, 60 e 30 frutos por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é essa fonte de luz e de esperança para todos nós. Ela vem, então, trazendo sempre boas novas para nós. O próprio Jesus, ao ensinar os seus discípulos, ele conta para nós o valor da palavra. Quão rica é a palavra de Deus. E esse texto que nós ouvimos no capítulo 13 de São Mateus, nós temos a parábola do semeador. A mensagem de Deus sempre é semeada. Sempre há alguém que está por aí anunciando a mensagem. Nós aqui estamos, diversas pessoas estão aí no trabalho de evangelização. Por isso ele fala de semeadura. A palavra é lançada. E não importa onde ela vá cair. Importa que ela seja, então, enviada, que ela seja transmitida. E com a realidade da vida, ela vai encontrar lugares onde pode ser acolhida e ela pode crescer e produzir frutos, mas também pode encontrar lugares em que ela não consegue progredir, evoluir, que ela não consegue frutificar no nosso coração. Por isso, é preciso preparar e conduzir a nossa vida para que sejamos sempre terreno fértil da palavra. Mas isso é coisa do coração.
preciso cuidar sempre do nosso coração. É ele que deve ser esse ambiente acolhedor da palavra. Um coração fechado à palavra nunca produzirá frutos. Por isso tem pessoas que permanecem as mesmas a vida inteira. Não conseguem deixar para trás um defeito que tem, não conseguem melhorar numa qualidade que tem, não conseguem produzir bem, não conseguem crescer no trabalho, na vida profissional, na vida familiar, na vida amorosa. Por quê? Porque é sempre fechado aquilo que vem na nossa vida para nos fazer crescer. A palavra é essa fonte de crescimento para nós. Quando nós escutamos, uma semente de Deus é plantada no nosso coração. E se nós concordamos que essa semente possa ficar ali, ela vai crescendo, ela vai germinando, e nós vamos perceber o quanto ela vai trazendo de coisas boas para a nossa vida. Diversidade são os corações que existem por aí. Cada coração de um modo. A palavra de Deus quer chegar a todos. Corações duros, corações de pedra, corações de espinho, corações terra boa, corações férteis. A palavra quer chegar a todos e quer transformar todos e quer iluminar a todos e quer fazer de cada coração um coração mais semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse mês de setembro, nós estamos pedindo que todos nós demos uma atenção especial à palavra. E agora nós vamos rezar por você que nos acompanha, que Deus possa também iluminar a sua vida. Reze conosco, coloque as suas intenções. Mandar um abraço para todas as pessoas que estão aí nas comunidades rurais de nosso município que nos assistem, também aquelas aqui da nossa cidade. Senhor, a Tua palavra chegou aos meus ouvidos, falou-me de coisas diferentes, me pediu atenção. Senhor, a Tua palavra habitou em mim, dissipou minhas trevas e me fez cheio de luz. Senhor, a Tua palavra ecoou em meu coração, pediu conversão, orientou os meus passos, me mostrou o caminho. Senhor, em Tua palavra desejo sempre caminhar, e em atenção a ela lançarei as redes muitas vezes mais. Bendita seja a palavra de Deus que se fez homem e armou sua tenda no meio de nós. Bendito seja Deus por aqueles que deixam seu coração ser alargado pela palavra que faz viver. Senhor, Tua palavra é abrigo para nós, seguro, onde nós podemos encontrar a esperança, para não desanimarmos nas pelejas, nos trabalhos de nossa vida, onde encontramos coragem para assim seguirmos, mesmo quando as forças nos faltarem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe muito você, que Ele ilumine os seus passos, a sua família, aqueles amigos e parentes seus que são distantes, que não moram contigo. Que Deus possa também iluminar a todos, que Ele traga muita paz para o seu coração, que Ele traga muita esperança para os nossos projetos. Muita coragem, meu irmão, minha irmã. Deus está nos guiando e nos conduzindo. Permaneçamos sempre no amor dEle. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Meu abraço a todos vocês. Permaneçamos no amor de Deus, iluminados por Ele, e até o nosso próximo encontro.